Queridos, eu quero falar com você nessa noite acerca do tema Um Vaso Novo. Eu creio que no nome de Jesus você é um vaso nas mãos de Deus. E mais do que um vaso, você é um vaso para a honra de Deus, para a glória de Deus. E eu creio que essa é uma noite em que você sai desse lugar como um vaso novo. Quem crê nisso? Eu creio no nome de Jesus. Eu quero ler com você Jeremias, capítulo número 18, a partir do versículo número 1. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do verso de número 1, debaixo desse tema, um vaso novo. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, de acordo com a sua vontade. Eu quero repetir o verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Isso é um vaso que ainda vai ser muito usado para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Você é um vaso que vai apontar para a boa ação do oleiro na tua vida. Você é um vaso que vai testemunhar acerca da obra, da ação, da bondade, da graça, do favor de Deus sobre a vida daquele que era só barro, até chegar nas mãos do oleiro e ter a sua vida, a sua história transformada. Essa palavra começa me dizendo que, ali no verso 1, que veio a Jeremias uma palavra de Deus, que veio a Jeremias uma palavra, é exatamente isso que o texto diz, e a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Veio uma palavra a Jeremias, mas não era uma palavra qualquer, era uma palavra da parte de Deus, era uma palavra da parte do Senhor. Eu creio que você veio a esse lugar, você veio a esse ambiente, você deixou hoje a sua casa, não apenas para ouvir uma palavra, mas você veio para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Você veio para ouvir uma palavra da parte de Deus. Jeremias está recebendo essa palavra. Jeremias recebe uma palavra que o texto deixa muito claro qual é a origem. Vem de Deus, é uma palavra da parte de Deus. Quantos esperam por uma palavra de Deus nessa noite? Deus vai falar com você, Deus já está falando desde o tema dessa mensagem. Eu creio no nome de Jesus. Nós temos escutado tantos testemunhos nos últimos dias, meus irmãos, de milagres, de pessoas sendo curadas. Nós temos declarado aqui, faltam aí 15, 16 dias para o final do ano, mas para aquele que criou todas as coisas em 6 dias, 15 dias, dá tempo de sobra para fazer milagres, maravilhas, coisas que você nem sonha. Nós temos escutado, visto nesses dias, Deus restaurando lares, famílias, casamentos, Deus restaurando ministérios, Deus restaurando saúde física, porque o nosso Deus é poderoso para fazer. E aqui o texto está nos dizendo então que veio a palavra do Senhor a Jeremias, e essa palavra então disse: vá. Como é lindo, como a Bíblia nos ensina tantas coisas, até mesmo em uma palavra tão pequena. A palavra de Deus vem ao profeta Jeremias, e a primeira designação que essa palavra dá é vá. Vá, é essa palavra que nós encontramos ali, vá. Então a palavra de Deus, a palavra que tem origem, a palavra que vem da parte de Deus, a palavra que Deus envia, não é para trazer confusão,
A palavra que Deus envia não é para trazer insegurança. A palavra, quando vem da parte de Deus, não é para trazer dúvida. A palavra, quando vem da parte de Deus, ela aponta uma direção. A palavra, quando vem da parte de Deus, ela aponta um caminho. Ela aponta uma posição. Quem crê nisso? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos dá uma direção. A palavra de Deus não traz dúvida, ela nos tira da dúvida. A palavra de Deus não traz medo, ela nos tira do medo. A palavra de Deus, ela não nos vai deixar estagnado, ela vai trazer uma direção, vai apontar um caminho. Talvez você entrou aqui nessa noite e nesses últimos dias do ano, tudo que você está dizendo é: Deus, me mostra um caminho, Deus, me mostra uma saída, Deus, me mostra uma direção. E Deus, através da sua palavra, vai responder a tua oração. Deus, através da sua poderosa palavra, nessa noite, vai trazer direção, vai apontar caminho, vai mostrar saída, vai trazer um novo, você vai contemplar aquilo que o Senhor já está fazendo a seu respeito. Então a palavra diz: vá, trouxe direção. Então vem uma palavra que é da parte do Senhor, e essa palavra traz direção. E a partir dessa direção, o que houve? Então agora há um envolvimento com a direção recebida. Porque muitas vezes nós oramos e dizemos: Deus, fala comigo, Deus me responde, Deus abre uma porta, Deus mostra a direção, Deus aponta o caminho. E Deus é fiel, Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é inigualável. Ele faz infinitamente mais. Mas a questão é: como nós nos envolvemos com a direção que Deus dá? Qual é a resposta que nós damos à palavra que Deus revela sobre a nossa vida? Nós entendemos, Deus está falando, Deus está pontuando, Deus está mostrando. Esse é o papel dele. E o nosso é nos envolver com a direção que Ele deu através da sua palavra. A palavra de Deus traz direção para a nossa vida. A palavra de Deus traz a força para a nossa vida. A palavra de Deus traz ânimo ao cansado, traz força ao abatido. A palavra de Deus vai trazer vigor. Mas a questão é o que nós fazemos a partir da palavra que recebemos. Tem alguém recebendo uma palavra nessa noite? Então, para que essa palavra possa produzir tudo quanto o Senhor já preparou no céu, se envolva com essa palavra, abrace essa palavra, viva tudo quanto o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então ele está dizendo: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E ele disse: vá. A palavra trouxe direção, e ele diz: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha só, a palavra vem sobre Jeremias, vem com uma direção, e o envolvimento dele a partir da palavra recebida vai fazer com que ele ouça a mensagem que Deus tem para ele. Sabe o que eu estou dizendo? Não pare em uma palavra quando Deus tem para você uma mensagem. Não para só em uma palavra quando o que Deus tem para você é muito mais. Hoje a gente ouve gente dizendo: eu recebi uma palavra. Deus tem muito mais do que uma palavra. Deus tem uma conversa, Deus tem um relacionamento, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem pensamentos, Deus tem caminhos melhores e maiores para a tua vida. Não pare em apenas uma palavra. Uma palavra é para te aproximar daquilo que Ele tem para você. Quando a palavra vem sobre Jeremias, diga: eu não vou parar em uma palavra. Levante sua mão e diga isso: eu não vou parar em uma palavra. Levante sua mão e diga aí, bem alto em fé: eu não vou parar em uma palavra. Porque o que eu creio é que Deus tem muito mais. Aleluia, você crê nisso? Glória a Deus. Então não pare em uma palavra, vá além de uma palavra. E aqui a palavra vem dando uma direção, trouxe direção, e ele se envolve. Vá à casa do oleiro. Sabe, às vezes nós entregamos nossa vida para Jesus, ou dizemos que entregamos, mas quem direciona não é a palavra.
A gente vai para onde quer, como quer, faz na hora que quer, do jeito que quer. Não ora, não busca a palavra, não pergunta a Deus e diz: Deus é o Senhor da minha vida. E aí a gente fala: Jesus abençoa o que eu fiz. E Jesus está dizendo: não, eu não quero abençoar o que você fez, eu quero que você faça o que eu já abençoei. Não é sobre você, eu abençoar o que você acha que é melhor, é você viver o melhor que eu já preparei para você, é aquilo que eu já abençoei. Então ele diz: vá à casa do oleiro, essa foi a direção, e ali você ouvirá a minha mensagem. Entende quem está no controle? Quem é Deus? Ele, o todo soberano, o poderoso, o inigualável, o grande eu sou, o criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. É Ele que direciona, o jeito é dele, o modo é dele, a hora é dele, a forma de acontecer é dele. Vá à casa do oleiro. E o verso 3, então diz: então fui à casa do oleiro. O profeta recebe uma palavra. Quantos aqui já receberam palavras nesse lugar? Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus nesse lugar? Aleluia. O profeta recebe uma palavra. Essa palavra vem sobre a vida dele, da parte de Deus, ele corresponde, ele se envolve com essa palavra, ele dá uma resposta. E a palavra está dizendo: vá. Então, se a palavra diz vá, eu só tenho uma opção: ir. Quando a palavra me diz vá, quando eu entendo da parte de Deus, só há uma opção: obedecer. E a palavra está dizendo: então eu fui. Verso 3, então eu fui. A partir da direção trazida pela palavra de Deus, o profeta se move sobre essa palavra. Por que muitas vezes a nossa vida não muda? A gente não perdeu um culto de 2024, não perdeu uma ceia, não perdeu um culto fé, e às vezes está dizendo: por que minha vida não mudou? Eu ouvi tanta palavra, eu recebi tanta palavra. Mas a questão é o quanto nós vivemos da palavra que recebemos, o quanto nós nos envolvemos com essa palavra, o quanto nós decidimos de fato andar sobre a palavra que nós ouvimos. Por que alguém que numa noite anterior não pesca nada, na manhã seguinte pode pescar tudo? Porque agora não se move mais sobre técnicas de pesca, porque agora não depende mais de uma tábua de maré, porque agora não depende mais da qualidade de um barco. E eu sei que Deus está falando com alguém que já estava preparando para investir, para ter rede melhor. Tem gente aqui que já ia financiar para comprar um barco melhor. Tem gente aqui que já estava pensando em aumentar a equipe de pescadores. Mas deixa eu dizer, rede melhor, barco melhor, equipe de pescador melhor, não pode fazer aquilo que apenas a direção e a palavra de Jesus podem fazer. Podem fazer. O sucesso da pescaria está relacionado ao envolvimento com a palavra, com a resposta à palavra. Quem ainda está recebendo uma palavra aqui? Aleluia. E aí a pesca muda, o fracasso muda, aquilo que era derrota vira sucesso, aquilo que era tristeza vira alegria. Que a palavra recebida não seja alegria apenas no momento do culto. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a palavra que você recebe nesse lugar vai queimar aqui, mas você vai viver lá. E quando viver lá, não vai ser apenas uma alegria momentânea, aparente, não. Vai ser permanente, perseverante e abundante em nome de Jesus. Porque nós decidimos nos envolver com essa palavra. Então ele diz: então eu fui. Então a partir dessa palavra recebida, do se envolver com uma palavra, que eu já disse aqui, tem dias que a gente pega a palavra, mas tem dia que é a palavra que nos pega. Tem dia que parece que a palavra nos, já viu aquele dia que você fala assim, quando a gente é da casa é mais fácil, mas tem gente que vem às vezes pela primeira vez e fala assim: quem falou da minha vida para você? Quem contou o que eu estou passando? Não, alguém mandou um WhatsApp, alguém contou o que eu estou falando. Porque tem dia que nós pegamos a palavra,
E isso é bom, mas não é o melhor. O melhor é o dia, é quando a palavra nos pega. É muito bom falar de Jesus, não é? Mas tem um dia que Jesus está no templo e ele está lendo o rolo de Isaías, ele está dizendo, está vendo essa palavra? Essa palavra hoje está aqui, está pegando vocês. Hoje essa palavra está se cumprindo nesse lugar. A palavra que nos pega é aquela que se cumpre na nossa vida. A palavra que nós pegamos é aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que achamos que é conveniente, aquilo que nós achamos que em um momento nós vamos praticar. Mas a palavra, quando ela nos pega, aquela que nós dizemos, nós não podemos levantar dessa cadeira, sair dessa porta, sem mudar de vida, sem viver o que essa palavra nos instrui. Então essa palavra, essa direção, o que gera um movimento, porque a palavra vem sobre Jeremias dizendo, vá. Deixa eu dizer, meu irmão, acabou o tempo na sua vida em que você ouvia a palavra e insistia em ficar parado. Não, eu vou repetir, para alguns aqui receber, acabou o tempo na sua vida, meu Deus, em que você ouvia a palavra e insistia em ficar parado. Meu Deus, pensa nisso. Você chegar um dia diante daquele que os seus olhos são como de chamas, e ele dizer, eu tinha tanta coisa que eu falei para você fazer e você não fez. Havia tanta coisa que foi liberada da plataforma, que foi liberada através da minha palavra, dizendo, vai, faz, se mova, porque o intuito dessa palavra não é nos animar, não é encher uma programação, não é nos motivar. O intuito dessa palavra é nos mover em cima do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Mas às vezes a gente ouve a palavra e continua parado. O profeta ouve, o profeta recebe, o profeta se envolve e o profeta se move. Em nome de Jesus, acaba a inércia na tua vida espiritual hoje. Acaba a inércia. Não, queridos, a gente acha, se tivesse como é que é aqueles testezinhos que nem tem em loja, né? Quando você sai, muito bom, regular, avaliação. Não tem, pastor? Tem sim, tem o Espírito Santo que muitas vezes está falando com a gente. Você está contente com essa vida? Você está acomodado com essa oração, com essa leitura? Você está acomodado com esse cristianismo? Mas pode ser mais intenso, pode ser mais vivo, pode ser mais verdadeiro. Não cumpra apenas, eu bati o ponto, eu cumpri a carga horária. Não, Ele morreu por mim, para que eu pudesse viver por Ele. Então não quero ser superficial, não quero ser raso, eu quero viver tudo quanto Ele tem. Alguém mais quer viver para honra, glória e louvor do nome de Jesus, através e pela direção da palavra. Então Ele vai. A palavra de Deus nessa noite vai nos tirar do lugar de apatia, de inércia, de falta de movimento. Ou o pior não é não ter movimento, o pior é ter sempre o mesmo movimento. Porque mesmo movimento me mostra algo que é repetitivo e automático. Algo que é feito do lado de fora, mas que não passa pelo lado de dentro. O culto que Deus espera não é aquela melhor performance do lado de fora, mas é aquilo que verdadeiramente flui de um coração adorador. É aquilo que está jorrando de dentro para fora. Então muitas vezes a gente está no mesmo movimento, a gente chega da mesma forma, a gente cumprimenta da mesma forma, a gente já sabe a hora de levantar a mão, mas eu quero profetizar que o Espírito Santo vai te pegar nessa noite e vai trazer aos seus lábios um louvor novo, uma adoração nova, que você vai se pegar reverenciando a Deus de um jeito novo nessa noite. Não se preocupa com quem está à tua esquerda, não se preocupa com quem está à tua direita, só se ocupa com quem está no alto, com quem está sentado em um alto e sublime trono. Ele é digno de receber o melhor do nosso louvor nessa noite. E às vezes a gente está ali no automático, a gente tem os mesmos movimentos, mas a palavra de Deus veio sobre ele para trazer movimento, e eu declaro um movimento novo sobre a tua vida espiritual hoje. Às vezes a gente acha, Deus, por que o Senhor não usa? Por que o Senhor não me usa? Porque é muito difícil usar quem não está disposto a aprender o novo.
Quem não está aberto para o novo já acha que sabe tudo. E Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. E você diz, não, eu não quero ouvir porque eu já sei tudo. Estou fazendo uma coisa nova, não sabei vós. Eu vou trazer riachos em meio ao ermo. Aleluia, esse é o Deus poderoso. Não se apegue ao que você sabe, se renda àquele que sabe de todas as coisas, aquele que sabe do fim desde o início. E às vezes nós nos limitamos porque estamos nessa condição. E o profeta o profeta se moveu, e o movimento dele foi o quê? Foi ir para a casa do oleiro. Quantos será fariam esse tour? Quantos estariam dispostos a fazer uma visita na casa do oleiro? Barro, sujeira. O que tem na casa do oleiro? Barro, muito barro. Porque o oleiro trabalha com barro. Quantos estariam dispostos a colocar na sua agenda dominical uma passagem pela casa do oleiro? Não, tem sujeira. Não é o melhor lugar. Tantos parques lindos, maravilhosos, shopping agora em Araucária, eu vou na casa do oleiro. Talvez não seria o melhor lugar, mas se é a palavra do Senhor que está direcionando, é lá que eu quero estar. Eu quero estar aonde a palavra de Deus me aponta, aonde a palavra de Deus me direciona, e Ele está ali direcionando. Ele vai à casa do oleiro direcionado pela palavra. Tem alguém que veio para cá nessa noite direcionado por Deus? Por nós mesmos nós não viríamos. Por nós mesmos nós não estaríamos aqui. É o Espírito Santo que direcionou, que nos pegou, que nos encorajou, que nos trouxe até esse lugar. E glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus, você pode dar um aleluia a esse Deus maravilhoso. E ele vai, e quando ele chega na casa do oleiro, o que é que ele encontra? Ele encontra o oleiro trabalhando. Eu tenho uma notícia para você nessa noite: se alegre, porque o oleiro está trabalhando, o oleiro está operando. Quantos podem dar glória a Deus pela ação do oleiro, pelo mover do oleiro? Aleluia, ele está trabalhando. Ele vai direcionado pela palavra de Deus à casa do oleiro. E na casa do oleiro, o que ele encontra? Ele encontra o oleiro trabalhando. E ele fica admirando, ele fica observando. Por quê? Porque Deus disse: vai que eu vou te dar uma mensagem. Vai, porque eu vou falar contigo. Vai, porque eu vou trazer uma revelação ao teu coração. Vai, porque eu tenho algo novo para te ensinar. E lá ele encontra então o oleiro trabalhando. E sabe por que nós precisamos nos alegrar e celebrar? Porque se o oleiro está trabalhando, tem edificação. Se o oleiro está trabalhando, tem restauração. Se o oleiro está trabalhando, tem ativação de propósito. E eu creio que nessa noite, enquanto nós meditamos na palavra, o oleiro, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel, aquele que é vivo e verdadeiro, está trabalhando, está operando, está edificando, está restaurando, está ativando, está refazendo as nossas vidas nessa noite. Sabe, se o oleiro está trabalhando, tem vaso sendo formado. E quando o oleiro trabalha, o vaso se forma. Enquanto o oleiro está trabalhando, vasos estão sendo formados. Quem deforma é o diabo. Deus dá forma. Deus dá forma. Deus, através da sua palavra, está dando forma à tua vida nessa noite, está dando forma ao teu casamento, está dando forma à tua família, está dando forma ao teu ministério, em nome de Jesus. Ele está trabalhando. Aleluia. Sabe, nós precisamos compreender. Esses dias eu vi algo tão forte, tão poderoso, porque o barro, embora não seja algo valioso, ele tem utilidade. Então ele tem certo valor. Não vale muito, mas tem valor.
nas mãos certas ele tem valor. O barro pode não valer nada por aí, mas nas mãos do oleiro ele se torna valioso. Só que o problema é que, às vezes, a gente acha que é barro e é só areia. Porque a areia é muito semelhante com o barro. Ainda mais quando a areia está úmida, ela é muito parecida com o barro. Quando você pega aquela areia molhada, ela se parece muito com o barro. Sabe, quando a gente pensa em barro e areia, a gente encontra uma semelhança, que tanto a areia quanto o barro, eles suportam pressão. Tanto a areia quanto o barro podem ser pisados, mas talvez as semelhanças acabam aí. Talvez o barro e a areia só se parecem nisso, porque suportam pressão, que podem ser pisados. Às vezes a gente está na igreja e diz: eu sou barro, aleluia, eu estou aguentando pressão, estão me pisando, e eu estou suportando a pressão. Mas sabe onde começa a fazer diferença vaso e areia? Barro e areia, é que barro é flexível, barro é moldável. Já tentou moldar alguma coisa com areia? Você vai moldar areia, a areia esfarela. A areia não permite ser moldada. A areia não tem flexibilidade. Só para te lembrar, Deus não faz vaso de areia. Deus ainda faz vaso de barro, barro que é moldável, barro que é flexível, barro que diz: eis-me aqui, Senhor, pode fazer a tua vontade, pode apertar, pode moldar, pode fazer o que... Alguém é barro e pode dar um glória a Deus por isso? Eu creio nisso, que palavra após palavra nós estamos sendo moldados, trabalhados, estamos sendo flexíveis nas mãos de Deus. Então, enquanto o oleiro está trabalhando, tem vaso sendo formado, vaso sendo edificado, vaso sendo moldado pelas mãos do oleiro. E o verso 4 então diz: mas o vaso que estava sendo formado se estragou. O vaso que estava na roda, sendo moldado pelo oleiro, trabalhado pelo oleiro, se estragou. Você entendeu isso? Você entendeu o que a palavra de Deus diz? O vaso se estragou. O vaso, verso 4 diz isso: o vaso se estragou. Compreende? Não foi o oleiro que estragou o vaso, foi o vaso que não aguentou o processo na mão do oleiro. Não foi o oleiro que estragou o vaso, foi o vaso que se estragou. Por quê? Porque o nosso oleiro não estraga. O nosso oleiro não falha, aquilo que ele faz é bom. O nosso oleiro não erra, o nosso Deus não estraga, o nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha. O que ele faz, ele gera, ele edifica, ele fortalece, ele dá forma, ele molda, ele renova, ele restaura. Alguém pode glorificar ao Senhor, porque ele faz, ele restaura, ele renova, ele fortalece, ele molda, ele refaz. Porque Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Ele não estraga, Deus não erra, Deus não falha. Talvez quando a gente olha para a nossa vida e vê que a gente não é o vaso que deveria ser, entenda algo: a culpa não é de Deus. Não foi Deus que errou, não foi Deus que falhou, não foi Deus que desamparou. Por quê? Porque Ele é fiel, e mesmo quando nós não permanecemos fiéis, Ele permanece, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então é o vaso que se estragou. Mas glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Porque o vaso se estragou nas mãos do oleiro. O vaso se estragou dentro da casa do oleiro. O vaso se estragou na roda do oleiro. Olha que lindo, que maravilhoso nós entendermos isso, né? Literalmente eu podia dizer que o vaso estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. O problema não é nos quebrarmos, é o problema onde a gente se quebra. O problema não é estragar, é aonde a gente se estraga.
O problema não é as coisas acontecerem, é onde nós estamos quando elas acontecem. Porque se acontecer na presença dEle, Ele é poderoso para mudar, transformar, renovar, restaurar, aleluia. E eu declarava lá em Curitiba, na Lagoinha, hoje pela manhã: será melhor do que um dia já foi? Será melhor do que um dia já foi? A palavra de Deus está vindo sobre você nessa noite. A palavra de Deus te encontra, te direciona, te alinha, te ativa, te tira do lugar de inércia e te põe para o movimento segundo a palavra e apontando para a mensagem de Deus. E a tua vida, no nome de Jesus, será melhor do que um dia já foi. Essa semana eu me alegrava orando com uma família que Deus restaurou o casamento. E como Deus ainda restaura famílias, Deus ainda restaura casamentos, Deus ainda restaura as vidas, Deus ainda tira o gadareno do cemitério e torna um evangelista, Deus ainda encontra o perdido e dá sentido à sua vida. Ele é poderoso. Talvez você não está crendo e não está se sujeitando, mas se sujeitar e crer, as coisas vão acontecer, a tua vida vai ser transformada, tua família restaurada, aleluia. Eu creio, tuas emoções curadas em nome de Jesus. E eu orava e o casal chorando na minha frente, e eu dizia assim: a vida de vocês não vai ser tão boa como já foi, vai ser melhor do que um dia já foi, porque agora de fato vocês estão dizendo: Jesus, seu centro da minha vida, esteja no trono do meu coração, seja aquele que vai à frente. Então o vaso se estragou. E sabe o que é lindo? Porque mesmo estragado, o vaso não é descartado. Mesmo estando estragado, o vaso não é descartado. Ele não perde a utilidade porque está estragado, né? Ele não foi descartado ali, ele se estragou, está na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, na roda do oleiro, mas nessa condição ele não é descartado. Por quê? Porque ele não está inutilizado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você tem caminhado e você se estragou. E eu não sei, é você e Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. E o mundo quer te descartar, pessoas te descartam. Felizmente hoje tem coisas que acontecem que familiares descartam, mas Deus não te descarta. Você não perdeu o teu valor para Deus. Eu vou repetir porque alguém precisa receber isso no teu coração. Você não perdeu o teu valor para Deus. Ele não te descarta. Você não perdeu o teu valor. E esse vaso, ele está assim. Mas também é verdade que o oleiro não vai deixar que ele continue assim. Porque coisa boa é saber que não somos descartados. Glória a Deus. Glória a Deus que não perdemos a nossa utilidade. Mas glória a Deus, porque o nosso Deus não nos usa quebrado. Porque quebrado, quem corre o risco somos nós e não Ele. E Ele te ama tanto, que antes de te usar, Ele te ama tanto. 2025 está vindo. 10% da cidade de Araucária. Meu irmão, nós recebemos tanta palavra que ontem que nós saímos daqui assim, ó. Deus está preparando coisas grandes. Nós não temos ideia. Aleluia. Vai vir muita coisa vai acontecer. E Deus vai usar quem? Vai usar você. Deus vai te usar. Só que antes de te usar, Ele quer te curar. Ele quer te restaurar, e Ele vai te usar como nunca antes. Eu quero declarar no nome de Jesus, que nos próximos dias, a partir desta cura, dessa restauração, dessa sujeição à vontade dEle, Deus vai começar a te usar como nunca antes. Como é bom poder ser usado debaixo de autoridade. Eu estou com o Elias lá em casa, o Emanuel está se achando Elias agora. Um dia ele queria muito ir para a escola, e estava chovendo, e pensa no menino que gosta de ir para a escola. Glória a Deus por isso. Que ele não saiba que eu não era assim na época dele, que ninguém conte. Estava chovendo, e eu falei: cara, hoje está no fim, já está de boa, não vai, está chovendo muito, lá para desembarcar é ruim, mas eu quero, e saiu.
Passa uma meia hora, ele volta sorrindo. Voltou sorrindo. Pai, eu vou para a escola. E eu estava ali fazendo minhas coisas. Falei, mas e a chuva? Eu olhei, já não estava chovendo, tinha sol. E ele falou, eu orei para parar de chover. E parou. Pensa na alegria. Amém. Semana passada eu falei, segunda-feira nós vamos pescar. Vamos pescar, vamos para um pesque pague e vamos pescar. Tá bom. Segunda-feira, chuva. Pai, nós vamos pescar. Falei, não dá, está chovendo. Ele falou, deixa que eu vou orar. Amanhã nós vamos dar um passeio. Daí nós já estávamos assim, será que vai chover amanhã? Ele, não tem problema, eu já sei como é que as coisas funcionam. Eu não sei se você está entendendo isso. Talvez é por isso que Jesus diz que nós precisaríamos ser semelhantes a eles. Crer, ter fé, há poder na oração, há poder na oração, nós cremos. E aí nós vamos ver que o vaso aqui, ele não é descartado, não é inutilizado, mas ele não, também vai continuar da mesma forma, está entendendo? Deus não te descarta, mas Deus também não quer que você permaneça quebrado. Eu não sei quem te quebrou, mas eu sei quem te conserta. Eu não sei quem te estragou, mas eu sei quem te salvou. Eu não sei quem abusou de você, mas eu sei quem se entregou por você, para te curar, restaurar e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Salmo 128, eu preciso repetir, porque isso ecoa aqui dentro. Famílias vão ser transformadas a partir do posicionamento de um homem, e glória a Deus pelos homens que levantaram as mãos. Famílias serão transformadas pelo posicionamento de um homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A minha Bíblia não está dizendo que bem-aventurado é o homem que tem o melhor emprego, que tem as melhores ações, que tem o melhor carro, que tem o melhor celular, que tem o melhor emprego. A minha Bíblia diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e a partir desse temor anda nos seus caminhos. O papel de conduzir uma família em uma vida espiritual crescente é dos homens. Não espere sua mulher te trazer para a igreja. Nós somos os homens que trarão a nossa família à casa do Senhor. Homens alinhados. Irmãos, março está aí, legendários. Fevereiro tem inscrição, então não espera para a última hora, irmão. Fevereiro tem inscrição. Achei lindo, esses dias um irmão compartilhando comigo. E ele disse, pastor, eu vinha vindo pela avenida e de repente eu vi um carro na minha frente, eu vi uma bandeirinha no carro. E eu falei, eu conheço aquela bandeirinha. E aí a bandeirinha foi se aproximando, até que chegou. E quando chegou ele falou, é do Legendários. E ele disse, naquela hora dentro do meu carro o Espírito Santo falou comigo. E ele disse, o meu próximo encontro com você é na montanha. Quando você vai comprar um carro, você espera para a última hora para ter a entrada? Você espera para a última hora para fazer a ficha? Não, você já vem fazendo antes. Então, março, fevereiro, inscrição, vamos subir a montanha. Eu quero estar lá servindo vocês, irmãos. E vai ser um tempo abençoado. Então, esse vaso está quebrado, mas não vai continuar quebrado. Sabe, hoje a gente encontra a pessoa que você fala assim, vamos caminhar. Deus tem propósito para a tua vida, eu não posso, eu estou ferido. Irmão, não há problema nenhum em ter sido ferido. O problema é em continuar andando ferido ao lado daquele que cura toda ferida. Feridos todos nós em algum momento fomos. O que nós não podemos é continuar andando ferido, andando com aquele que cura a alma, o corpo, o espírito, que muda todas as coisas, que transforma e refaz todas as coisas. Você não é vítima, você é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Então, vaso quebrado não é descartado, mas precisa ser restaurado. E Deus tem restauração para a nossa vida. Deus está restaurando. Na casa do oleiro, na roda do oleiro, ele é restaurado, ele é renovado, ele é refeito. Sabe, aqui eu cheguei numa parte que eu falei, Deus, não pode ser isso, Sabe, talvez você não entenda, mas eu vou dizer, você vai dar glória a Deus por algumas coisas terem dado errada nesse ano.
Você vai agradecer por algumas coisas não terem acontecido. Naquele momento você reclamou, se murmurou, se brigou com Deus. Mas quando você entender, você vai dizer: Deus, obrigado. Eu te agradeço. Eu já disse, essa tem sido uma máxima para a minha vida nos últimos dias. Com Deus, o teu pior ano pode virar o teu melhor ano. Alguém pegou? O teu pior dia pode virar o teu melhor dia. Assim como sem Ele, o teu melhor pode virar o pior. E aí, quando nós entendemos isso, Deus agindo, Deus trabalhando, a gente vai até agradecer que algumas coisas não deram certo, que algumas coisas não aconteceram. Verso 4, indo para o final, e ele diz: e ele o refez. O que é que ele refez? O vaso que se estragou. Só que é lindo porque o texto diz assim da NVI: e ele o refez, moldando outro vaso. Você entendeu ou não? Ele refez. Só pode ser refeito o que um dia já foi feito. Não tem como refazer algo que ainda não existia. Só pode se refazer o que um dia já foi feito. Então ele refez, mas a Bíblia diz, modelando outro vaso. O barro era o mesmo, mas a forma agora era diferente. O barro continuava sendo o mesmo, mas a forma, porque ele diz moldando outro vaso. Você está entendendo? Aquilo que não deu certo, você vai dar glória a Deus, porque agora Deus vai refazer de outro jeito. Não deu certo, Deus, não deu. Não, você vai entender que não deu certo, que estragou, e Ele permitiu que estragasse, porque a forma que Ele tem é melhor, aquilo que Ele quer fazer é melhor, do jeito dele vai ser melhor. Então, algumas coisas não terem acontecido, algumas coisas terem dado errado, não é sinal que falhou, é sinal que Deus tem coisas melhores. Às vezes tem gente que não entra em um lugar, que não entra numa posição, que não entra numa empresa e sai fazendo birra. Sabe, isso só me mostra que não confia em Deus. Porque se Deus não quis, é porque Deus tem algo melhor. Irmão, esses dias, nós estávamos praticamente fechados com um barracão aqui. Pensa num barracão lindo. Eu já estava lá dentro já. Levei nosso pastor, Charles, Vanessa, todo mundo lá. E meu Deus, na hora de ir lá, tinha uma pessoa na frente e a pessoa fechou com o barracão. E eu já voltei para casa triste. Eu falei: meu Deus, como assim? É porque é fácil a gente falar, mas é na prática que Deus nos pega. E eu voltando, quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa assim: olha, o barracão lá já azedou, deu ruim, né? Tem gente na frente. Ela abriu um sorriso assim. Eu falei: Jesus, está de que lado? Eu falei: como assim? Eu falei: ó, não deu barracão. Ela falou: glória a Deus. Eu falei: amém, né? Acho que ela está querendo me ensinar uma lição de fé. E ela disse: eu estava nessa manhã orando e Deus me disse: não tentem me limitar. Não tentem me limitar. O nosso Deus é aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. Nós estamos nos movendo debaixo de uma palavra. Sabe o que eu comecei a bater? Glória a Deus que não deu certo esse barracãozinho aí. Não era para nós mesmo. Não é por nós, é por Ele, porque Ele é bom, Ele, é só Ele, não tem nada a ver conosco. Então, é sinal de que falhou? Não, é sinal de que Deus tem coisas maiores, de que Deus tem coisas melhores, de que Ele tem outras formas, de que Ele quer moldar de outra maneira, de que Ele quer dar forma. Tem alguém aqui que quer provar algo novo da parte de Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou perguntar porque vai aumentar. Tem alguém aqui disposto a provar algo novo da parte de Deus? Tem alguém aqui disposto a permitir que Ele molde algo novo em você? Provar de algo novo a gente quer, mas se Ele disser: hoje eu queria pegar você assim, amorzinho, chuchuzinho, e moldar, porque a forma que eu tenho é melhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer viver a cada dia a nossa melhor versão, e Deus não quer que a gente viva a melhor versão nossa. Ele quer que nós vivamos semelhantemente a Jesus. Às vezes Ele tem que quebrar o barro. Está uma boa Simone, mas não é para ser uma boa Simone.
é para ser semelhante ao meu filho Jesus. Talvez está um bom Luiz, mas o melhor Luiz não chega a uma pontinha daquilo que Jesus é. E às vezes ele precisa permitir que o vaso se quebre. Então, querido, não se amolde. Olha a palavra, não se amolde. Deixe Deus te moldar. Não se amolde, né? Não se amolde ao mundo. Deixe Deus te dar forma, porque o que Ele tem é muito melhor. Às vezes a gente está permitindo que o mundo nos molde em todas as esferas, dentro, fora, mente, alma. Não, permita que Deus te molde. Permite que Ele trabalhe, né? Ele trabalhe em você. Não se amolde ao mundo. Deixe Deus te moldar. A forma que Ele tem e Ele quer é muito melhor do que você possa imaginar. Hoje a gente olha para alguém de sucesso e fala: eu tenho que ser como aquele. Hoje você olha para alguém que tem um shape bacana e você fala: eu tenho que ser como ele. E a gente quer se amoldar ao mundo, e a gente quer pegar a forma do mundo, quando nós deveríamos dizer: Senhor, me molda, porque aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu te amo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, quando você não se sujeita a ser moldado pelo mundo, você se permite ser moldado, mudado, transformado, restaurado e refeito por Deus. Romanos 12:2 diz isso: não se amoldem ao padrão desse mundo. Você pode se colocar de pé, por favor? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Moldando outro vaso de acordo. A Bíblia diz isso. Então ele o refez, moldando outro vaso. É o mesmo barro, com outra forma. E quem determina a forma agora? A Bíblia diz: moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não nos amoldemos ao mundo, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. O vaso nas mãos do oleiro quebrou, estragou. Deus vai refazer outro vaso, outra forma, agora de acordo com a vontade de Deus. Aquele plano que não deu certo, glória a Deus, porque agora o plano é dele. Aquele projeto que não deu certo, glória a Deus, porque o que vai se cumprir agora é o projeto dele, é a vontade dele, é o que ele tem para você. O olheiro permite que o vaso quebre, ele permite, porque a forma que ele tem para te dar é melhor. Pastor, só tinha um trincadinho, eu queria que ele consertasse. Ele não quer consertar, ele quer refazer. Você vai ficar sustentando esse vaso rachado até quando? Ele olha para você e diz: eu quero usar, mas vaso rachado não comporta. Vaso rachado perde tudo que eu dou. Vaso rachado, tudo que entra de maneira fácil sai. Ele quer restaurar, ele quer refazer. Talvez hoje o primeiro passo é dizer: Senhor, moe esse vaso, quebra. Sabe, irmão, é mais rápido ele quebrar e refazer do que consertar o que está rachado. Quantos anos você está caminhando rachado, esperando que ele passe uma super bonda aí, e ele não vai passar. Só que enquanto você não disser: Senhor, pode quebrar o vaso, pode virar pó, não tem problema. É mais fácil quebrar, amassar o vaso e começar um vaso novo da forma que ele quer, do que tentar ficar sendo insistente em que ele use um vaso que está rachado. Você não perdeu a sua utilidade, você não perdeu o seu valor, você não perdeu a sua essência, o seu propósito. Mas ele não quer fazer um conserto, ele quer te refazer.
Ele quer te restaurar nessa noite, no nome de Jesus.